Olá, ótima quarta-feira, ótimo meio de semana para você que está nos assistindo, acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Nesta quarta, como eu disse, meio de semana, final de ano, últimos dias do ano de 2019. Já estamos aí no dia 4 de dezembro de 2019. Para todos que nos assistem, para todos que estão nos acompanhando pelo Facebook ou pelo nosso canal do YouTube ou pelo nosso site do Cubo Notícias, né? Um abraço super carinhoso. Gente, na edição passada do Jornal OCN, eu prometi que hoje eu traria aqui uma matéria falando sobre com conteúdo interessante para hipertensos e pessoas cardíacas. Gente, vou deixar para sexta-feira, tá bom? Tem a ver com medicamentos especiais para essas pessoas, né? Falta de medicamentos para essas pessoas, não aqui em Porangaba, mas em todo o Brasil. Enfim, eu vou comentar sobre isso na sexta-feira, tá bom? Hoje nós temos aqui muitos fatos de Porangaba, muitas notícias de Porangaba que surgiram, né? Na realidade são dois fatos importantes. Uma notícia que muita gente já sabe, está todo mundo comentando, e temos também um resumo da sessão da Câmara, que ontem foi uma sessão prolongada, foi uma sessão longa, e hoje foram duas sessões na realidade, uma sessão ordinária e uma sessão extraordinária, que foi a votação da lei para o orçamento do ano que vem. Hoje nós vamos tratar da sessão ordinária, e na sexta-feira eu vou falar sobre o orçamento. Que olha, você, cidadão porangabense, se prepare, não tem coisa muito boa lá não, viu? Para o orçamento do ano que vem. Então vou deixar esses dois assuntos para sexta-feira. Já fica agendado. Nós vamos falar para as pessoas de todo o Brasil que tem problemas de pressão, hipertensão principalmente, e problemas cardíacos, sobre este problema que está acontecendo aí para encontrar esses medicamentos. E vamos falar também sobre o orçamento de Porangaba na próxima edição do Jornal OCN, porque hoje não vai dar tempo, senão fica aquela coisa muito prolongada. E hoje nós temos muitas coisas a falar aqui. E eu falei também na sexta-feira, no último Jornal OCN, que eu estou ainda de saco cheio dessas coisas absurdas que vem acontecendo no nosso Brasil e na nossa cidade. Até coloquei na capa do vídeo do Jornal OCN que o Brasil e Porangaba viviam um momento de luto, porque parece que o Brasil e a nossa cidade estão se acabando, e não aos poucos, não, a passos largos, né? Tá tudo acabando, os direitos do povo, né? As conquistas do povo, a possibilidade do povo poder fazer uma compra com o pouco do seu salário mínimo, que é uma vergonha. Além do município e do Brasil estarem tendo aí sua infraestrutura se deteriorando, se perdendo, enfim. Eu falei que eu estava, e repito, estou ainda de saco cheio com essas coisas erradas que estão acontecendo no Brasil, mas parece que a justiça ouviu a minha voz e falou: calma, Wellington, tenha um pouco de esperança, a justiça ainda existe. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E está aqui para combater as coisas erradas. Acho que, por um milagre, alguém ouviu a nossa voz de revolta, de contrariedade com os erros. Pessoal, todo mundo já sabe, já leu em primeira mão aqui no nosso site, o Cubo Notícias, o fato de o prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Luiz Uderaldo, ter sido condenado pela justiça
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por irregularidades que ele cometeu no ano de 2012. Irregularidades conhecidas já, né? Quantas e quantas vezes publicamos na matéria escrita, publicamos lá atrás no nosso jornal ACN em áudio, quando nós gravávamos em áudio e colocávamos lá no nosso site. Saiu em jornais, enfim. Teve jornal que encobriu, né? Nem precisa falar qual, né? Mas teve jornal que encobriu e eu estou aqui aguardando, inclusive, que esse jornal, né, que sempre corre para publicar as coisas na sua página lá do Facebook, na sua página oficial do Facebook, publique alguma coisa sobre essa condenação. Eu estou esperando já há 48 horas por isso. Não vai dar, não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra! Não, né? Será que vai sair alguma coisa no jornal impresso falando sobre essa condenação? Repudiando essa atitude, essas irregularidades cometidas em 2012? Será que esse jornal vai dar razão para a justiça? Estou esperando. Ah, vai esperar muito, né, Wellington? Ah, vai. Mas eu estou sentado, ainda bem, né? Gente, eu vou colocar aqui novamente. Eu não vou ler o texto que eu publiquei, porque ele é um pouquinho mais longo do que a matéria da TV Tem, que está mais resumida. O que foi exibido pela TV Tem está mais resumido e diz exatamente tudo que está lá na nossa matéria escrita lá do nosso site. A nossa matéria está um pouquinho mais prolongada porque nós tentamos preservar o que foi apontado no acórdão, na sentença da Justiça, explicando todos os fatos. Mas enfim, se você tem alguma dúvida, quer saber maiores detalhes do porquê da condenação, entra lá no nosso site, o Cubo Notícias. Tá bom? Lá tem a matéria. Mas, para resumir, por que o prefeito foi condenado? Vamos colocar, assista aí a matéria da TV Tem. O Tribunal de Justiça do Estado julgou procedente a ação penal movida contra o prefeito de Porangaba, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, por crimes de responsabilidade cometidos em 2012, fim de um dos mandatos dele. Ele responde por desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas, como a contratação de dupla sertaneja e locação de equipamentos para um show na cidade sem ter dinheiro para isso. O valor total seria de R$ 213.800. Também por não repassar os valores descontados da folha de pagamento dos servidores por empréstimo consignado, que deveria ser enviado aos bancos, um total de quase R$ 35.400. Além disso, o pagamento de precatório em valor inferior ao devido. Ainda de acordo com o processo, o município foi advertido por 6 vezes pelo Tribunal de Contas sobre o desequilíbrio das contas públicas. O prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho foi condenado à perda do cargo público e também à perda dos direitos políticos por 5 anos. Essa decisão cabe recurso. O relator também converteu a pena de 1 ano e 6 meses de prisão por prestação de serviços à comunidade e também multa. Em nota, o prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho diz que vai recorrer e que vai provar que jamais fez alguma ilegalidade. Pois é, gente. Tá explicado, eu acho, né? Foi condenado a 1 ano e meio de prisão. Pena que foi convertida, né, a prestação de serviços comunitários por igual período. Também a perda de alguns direitos, né, que é aquela pena restritiva que ele terá que cumprir. Não vai poder mais ir aos bares depois das 18 ou 20 horas. Tem que ver o que o juiz vai determinar nessa restrição. Não vai mais poder frequentar estabelecimentos durante a noite, né? Bares durante a noite. Não vai poder sair do município, talvez, sem autorização da justiça. É uma das medidas restritivas que costumeiramente a justiça determina. Enfim, e tem pagamento de multa também. Ontem à tarde, o nosso ilustríssimo prefeito foi recorrer dessa condenação. O mérito da ação, lembrando que ele já é considerado culpado.
ele vai poder contestar aí algumas coisas relativas ao processo, ao andamento do processo. Ou seja, vai tentar protelar o processo, vai tentar encher linguiça, vai tentar adiar o processo. Né? Agora, o mérito da ação já foi julgado, inclusive porque passou por desembargadores. Esse processo já foi julgado na justiça. Então tá enrolado, tá feia a coisa. Ele foi ontem à tarde ao fórum da cidade para recorrer do processo. Óbvio, foi na companhia do advogado da prefeitura, o doutor Everton Fernandes da Silva. Ambos adentraram ao veículo oficial, ao carro oficial, no qual nós, cidadãos, abastecemos, né? E se deslocaram pela longa distância de 230 metros, até menos, né? Precisaram ir de carro oficial para se deslocar essa longa distância da prefeitura até o fórum. E se aproveitando do privilégio de ter o carro oficial, ele também se aproveitou do privilégio de estacionar o carro oficial numa vaga reservada a veículos oficiais em frente ao fórum. Ou seja, de cada 10 coisas, parece que de cada 10 coisas que o nosso ilustríssimo prefeito faz, 11 são ou burlando a lei, ou sendo imoral, ou sendo antiético, ou se aproveitando dos nossos recursos. De cada 10 coisas, 11 incorrem numa dessas 4 coisas. Então tá aí, gente. Agora, nós, contribuintes, vamos bancar também a defesa do prefeito que cometeu irregularidades com o nosso dinheiro, né? Nós vamos bancar o advogado, né? Ontem o prefeito e o doutor Everton Fernandes na prefeitura com o carro oficial, né? Para se deslocar essa grande distância da prefeitura até o fórum, pouco mais de 200 metros, e inclusive se aproveitando ali da vaga reservada a veículos oficiais, né? Privilégio que outros cidadãos comuns não têm, né? Vaga oficial para parar o carro na frente do fórum, porque, né, andar é para pobre que anda, E andar com carro oficial é outro status, meu amigo. Parar na vaga oficial do fórum é outro status. E ter advogado bancado por cidadão, bancado pelo povo. Agora eu me pergunto, você acha que ele está ligando para esse processo? Sei não. Talvez o que mais o incomode seja a pressão psicológica que está sendo colocada em cima dele, ou o ego ferido que ele está tendo ao ver essa informação divulgada e comentada por toda a cidade. Acho que o mais prejudicial para ele é o ego, porque para a justiça eu não sei não, mas vamos ver, né? Deve estar tranquilão porque tem a defesa paga por nós, né? Locomoção para as audiências também garantida com o veículo oficial. É isso aí. Bom, gente, vamos aguardar para ver quais serão, né, os próximos casos. Ele disse na matéria que vai provar que não cometeu irregularidade nenhuma. Já mente na matéria também, para a nota que ele enviou para a matéria da TV Tem, porque o mérito da ação já está julgado. Ele vai tentar provar que houve alguma irregularidade no percurso ou no andamento do processo, para protelar o processo. Mas é isso aí, gente.
ainda bem que ele é preparado tecnicamente, nós não somos, né? Ele falou que nós não temos preparo técnico. Se ele com preparo técnico tá assim, eu rezo para não ter o preparo técnico dele. Tá bom? Vamos agora com o resumo da sessão da Câmara. Ontem em Porangaba foi a última sessão, né, a 19ª sessão da Câmara ordinária, sessão ordinária, e teve a extraordinária que, como eu disse, eu vou deixar para comentar na sexta-feira, sobre o orçamento do município. Então vamos lá com o resumo da última sessão de 2019, a sessão que finaliza o 3º ano do mandato legislativo deste corpo de vereadores que lá nós temos. Pois é, gente, para começar com o pé direito a sessão de ontem, o Quinteto Fantástico, que todo mundo sabe quem é o Quinteto Fantástico, o Quinteto Fantástico, eu queria falar Quinteto outra coisa, mas não posso. Mas o Quinteto Fantástico, né, deixou para se reunir ontem em cima da hora da sessão ordinária e o Quinteto entrou no plenário da Câmara com 6 minutos de atraso. Né, e a gente tem que ficar esperando a reunião deles, né, enfim. Então eles já chegaram, já começaram bem com o pé direito, né, atrasando 6 minutos a sessão. Aí eles entraram no plenário, fizeram até a leitura do trecho bíblico, teve os hinos. O mais curioso foi o trecho bíblico, acho que veio a calhar, porque um trecho lá do trecho bíblico, né, um pedacinho do texto diz o seguinte, que o homem sóbrio prolonga a sua vida. Mas eu não estava lembrado disso, não. Não tava, não? Tava, não. Né? Tem gente que está precisando seguir esse conselho de ser um homem sóbrio para prolongar a vida. Leitura do ofício 277/2019 da Prefeitura, que encaminhou um projeto de lei 47/2019, que autoriza a concessão de abono de Natal e pedindo, né, a dispensa dos pareceres para esse projeto de lei. O preparadão não aprende mesmo, né? Manda só projeto de lei com solicitação de dispensa dos pareceres, ou seja, dispensa da análise dos vereadores que pertencem às comissões da Câmara, né? Então foi lá o projeto de lei 47/2019, que autoriza a concessão do abono de Natal com dispensa de pareceres. Esse abono de Natal pago aos servidores municipais e estagiários, no valor de R$ 150. Agora, será que os secretários, que já ganham 5 mil por mês, irão ganhar o 13º salário esse ano? Ou seja, vão pegar R$ 10 mil esse mês. Vão também ganhar esse abono? Aos outros funcionários, aos funcionários que realmente dão o suor pelo nosso município e também aos estagiários, tudo bem, excelente, ótimo, maravilhoso. Mas para o secretário, espera lá. Aliás, tem secretário que tirou férias, nós vamos falar daqui a pouco. Nós demos uma observada aqui sobre as leis e, apesar de não ser considerado ilegal o secretariado municipal receber 13º e também férias, apesar de não ser ilegal, é considerado imoral. Porém, não há ilegalidade, não é crime. Vai entender, né? Vamos lá, ofício 278/2019, mais um projeto de lei. O projeto de lei 48/2019 autoriza o Poder Executivo a receber bem imóvel em doação. Foi pedido também a dispensa dos pareceres, né? Autoriza o município, a prefeitura, a receber do senhor Antônio Fernando Leite
4.306,58 metros quadrados, referente à propriedade Aras do Oeste, né, que começa ali na esquina com a rua Martinho Ribeiro Bueno e vai até a Avenida Cristino Manuel de Miranda. Pega aquela frente ali da Avenida Cristino Manuel de Miranda, só para explicar, é um trecho, porque lá tem toda a especificação na leitura do projeto, depois você assiste também no vídeo da sessão, que nós vamos publicar depois no nosso site, no nosso canal do YouTube, aí você vê a especificação técnica. Mas para especificar, é um trecho de 4.306 metros quadrados que pertencia à propriedade ali do senhor Hélio Menck e que ligará a Avenida Cristino Manuel de Miranda ao loteamento Adonai também. Né? É um trecho ali onde está sendo feito vários empreendimentos, construindo vários imóveis comerciais, inclusive. Vai ser o trecho de abertura ali da Avenida Hélio Menck também. Está cedendo esse espaço, portanto, ao município. Então, projeto de lei que cede o Poder Executivo a receber esse bem imóvel em doação. O vereador Uno pediu a palavra, disse que demorou ser dado um novo andamento à regulamentação dessa obra. Disse que dessa vez seria favorável à dispensa dos pareceres. Depois foi lido o ofício 279/2019 da Prefeitura com o projeto de lei 49/2019, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 33/2019, com dispensa de pareceres também. Ficou assim a redação do artigo 1º da Lei 33. Fica autorizado o aumento do vale alimentação para funcionários públicos e acrescenta e estagiários de R$200 para R$300. Vale lembrar, gente, que não é apenas a alteração na redação. É uma alteração orçamentária. É uma alteração, né, no orçamento do município, porque está incluindo os estagiários, que indiscutivelmente merecem. Só que o prefeito pediu a dispensa dos pareceres, enviou esse projeto de lei falando da alteração do texto e não enviou o impacto orçamentário para os cofres do município. Né? Aí reclama quando os vereadores votam contra, quando falta transparência por parte do Poder Executivo, né? E a gente agora não pode dar nenhum crédito de confiança ao Poder Executivo. Não, agora não dá. Já não dava antes, né? Para você confiar. Agora então, com essa decisão da Justiça que a gente acabou de ver aí, piorou, né? Quem que vai confiar? Eu não confiaria o meu dinheiro, eu não confio o meu dinheiro ao Poder Executivo de Porangaba. Né? Nós temos que pagar nossos impostos, temos que contribuir, mas não confio que ele é bem usado. Eu não tenho confiança de que o meu dinheiro é bem usado. Você tem? Né? Depois foi feita a leitura do convite da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista, do deputado Itamar Borges e Fernando Cury, para participarem de evento relativo ao agronegócio e à PEC do agronegócio. Foi feita a leitura do convite da creche João Guilherme Soares Bertin, formatura no dia 11 de dezembro de 2019, às 18 horas, no Centro de Lazer do Trabalhador. Atenção, atenção, né? Pais e familiares de alunos da creche João Guilherme Soares Bertin, formatura dia 11 de dezembro. Foi feito também a leitura do convite da Escola Vilma dos Reis Correia, formatura do ensino fundamental dos alunos da Vilma dos Reis Correia. Será no dia seguinte, no dia 12 de dezembro, às 19 horas, também no CLT. E colocando em ordem aqui, porque a leitura não foi feita na ordem lá no plenário da Câmara. Quem que está montando a ordem do dia lá na Câmara, hein? Lê convite, depois no meio do convite faz a leitura de ofício de deputado, né? Pega um convite e lê todos os convites, né?
Ó, primeiro foi feita a leitura do convite da creche João Guilherme. Depois feito o convite da Joaquim Francisco de Miranda, que seria no dia 13. O convite da escola Joaquim Francisco de Miranda, a formatura vai ser no dia 13. Então deu primeiro o convite da formatura da Guilherme Soares dia 11, leu o convite da Joaquim Francisco de Miranda no dia 13, depois veio a leitura do ofício 672 e depois veio a leitura do convite da formatura da Vilma dos Reis Correia dia 12. Por que não colocaram na ordem? Mas tá uma bagunça também, hein? Eu acho que o pessoal já estava celebrando o final de ano antecipadamente. Então vamos lá, colocando na ordem aqui. Convite da formatura dos alunos da creche João Guilherme Soares Bertin, dia 11. Convite da Vilma dos Reis Correia, formatura lá no CLT também, dia 12, às 19 horas. O dia 11 dos alunos da João Guilherme Soares Bertin será às 18 horas. E o convite da Joaquim Francisco de Miranda, formatura dos alunos do ensino fundamental no Joaquim Francisco de Miranda, será dia 13, às 18 horas também, tá bom? Depois veio o ofício 672 do deputado federal Capitão Augusto, que informa que, atendendo solicitação do sargento PM Almir Antônio Fernandes, o nosso conhecido Almir aqui de Porangaba, um grande abraço para ele. O Almir solicitou, junto ao deputado federal Capitão Augusto, a liberação de recursos no valor de R$50 mil para a saúde. E esses recursos foram liberados através do governo do estado de São Paulo. Parabéns para o Almir, que interveio nessa empreita aí pela melhoria da saúde em Porangaba. Mais um convite aqui, convite do Arcespes nas cidades. É o 4º Encontro Regional de Municípios, dia 6 de dezembro, às 14 horas, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Depois foi feita a leitura da indicação 25. Uma boa indicação que foi apresentada pelo vereador Ademir Domingues. Para que os ônibus que transportam moradores dos sítios nos dias agendados levem e desembarquem os moradores até as unidades de saúde do município. É uma indicação do vereador Ademir Domingues, boa indicação dele. Indicação 26/2019, para que faça reparos em trecho da rua Coronel Joaquim Miranda da Silva, próximo à casa do ex-vereador Zezinho Machado. Ali tem um declive horrível, que veículos raspam, ônibus escolares raspam o veículo ali, enfim, buraco na rua Coronel Joaquim Miranda da Silva é uma coisa que não falta, aliás, em toda a cidade de Porangaba, né? E vale lembrar que essa é a rua onde mora o nosso ilustríssimo prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho, onde ele pouco gasta o seu carro porque roda com o veículo do executivo, o veículo oficial, onde a manutenção e o combustível é pago por nós contribuintes. Então, desgaste do carro dele mesmo, ele tem muito pouco. Requerimento, essa aqui é boa. O vereador João Paulo Urias apresentou um simples requerimento, que inclusive nós estamos... mas hoje não vai dar tempo, nós recebemos mensagens aqui de pessoas reclamando que foram até a casa do cidadão necessitando de alguns serviços e não tiveram esses serviços que na época que foi inaugurado foi anunciado que ia tirar RG, que ia fazer licenciamento, não sei mais o que, pelo Detran, enfim. Só um aviso, tá, pessoal? Falando em casa do cidadão, tá chegando o prazo final para fazer a biometria. Ainda faltam muitos eleitores, quase 25% do eleitorado porangabense ainda não fez a biometria. Faça a sua biometria. Em coisa de 10, 15 minutos eles já fazem o seu cadastro biométrico e você já sai com seu título de eleitor de lá. Isso é uma coisa boa. Agora estão faltando alguns serviços que foram prometidos quando abriram a Casa do Cidadão e não estão sendo feitos, né? Então o vereador João Paulo Urias, ele fez um ofício ao prefeito, à prefeitura, sobre quais órgãos funcionam na Casa do Cidadão.
e quais são os horários que esses órgãos atendem. Em quais horários esses órgãos atendem? Quais os serviços que são prestados? Adivinha o que aconteceu? Foi apresentado o requerimento e o Quinteto Fantástico rejeitou o requerimento. É isso mesmo. 4 vereadores votaram a favor do requerimento, o vereador Amauri, Uno, João Paulo Urias e Eduardo Bertin, e votaram contra o requerimento os vereadores Ademir, Bruno, Rogério e Robson. Coube o desempate ao presidente da casa, né, que lógico, né, votou contra o requerimento, para não dar trabalho para o prefeito, né, onerar o prefeito de responder esse requerimento, né, super complicado, super difícil e complexo de ser respondido, né, vereadores? Depois foi feita a leitura do requerimento 51/2019, com voto de pesar pelo falecimento do senhor José Carlos Teles. Feita a leitura do parecer favorável 25/2019, referente ao projeto de lei 44/2019, para aumentar o prazo para que loteadores regularizem seus empreendimentos. Esse parecer foi rejeitado. O vereador Uno pediu a palavra. Disse que esse parecer foi rejeitado e, com isso, o prazo máximo de 1 ano dado para que loteadores regularizassem, né, foi jogado pelo lixo. Disse que o projeto de lei, do jeito que estava, né, que ficou na realidade, né, continua liberando a venda de lotes antes da regularização. Fica apenas com a promessa de dar estrutura e depois se trava uma luta para ver quem é o responsável pela infraestrutura, disse o vereador Uno. Disse que o prazo expirou e já cabe, que esse prazo para renegociar a legalização dos loteamentos, esse prazo já expirou. Já cabe uma ação penal e que agora fica a cargo da Secretaria de Planejamento determinar o prazo de regularização. O Eduardo Bertin também pediu a palavra. Disse ser contra o projeto de lei da maneira a qual foi apresentado. Disse que se fosse dado um prazo para cobrar os ajustes, estaria tudo bem, mas que deixar o prazo para definição da secretaria não resolveria nada. João Paulo Urias disse ser contrário, pois junto ao executivo, amigos podem tudo e aos inimigos cabe a lei. O projeto de lei deve ser para beneficiar algum amigo do prefeito que tenha loteamento. Palavras do vereador João Paulo Urias, e lógico, teve a votação e adivinha o que aconteceu? O Quinteto Fantástico votou a favor do projeto de lei, onde fica a cargo da Secretaria de Planejamento definir quando, como e quando os loteadores irão regularizar os seus loteamentos. E eu sei lá, porra. Ou seja, quem mora em loteamento aí está com falta de infraestrutura, né? Com ruas horríveis, com falta de água, com falta de iluminação pública, vai aguardar aí mais alguns anos, eu posso dizer até algumas décadas, né? Já que não existe, então, um projeto de lei que estipule um prazo para regularizar a coisa. Devolveram prazo para a Secretaria de Planejamento decidir se vai fazer ou não, quando e como. Foi feita também a leitura do veto do projeto de lei 29/2019. Segundo o prefeito, esse projeto de lei foi vetado integralmente, pois, para ele, o projeto de lei tem vícios. Preparado tecnicamente é outra coisa, né, gente? Só para ele que tem vícios. O projeto de lei tem por objetivo proibir a alteração de nomes de ruas e logradouros públicos já denominados através de procedimentos legais. Continua essa novela. Né, tudo isso já podia ter sido finalizado se não fosse o executivo ficar, né, fazendo picuinha, vetando e voltando para a Câmara e vereador tendo que revotar, podemos dizer assim, o projeto de lei. A Prefeitura alega que o projeto de lei tenta limitar a denominação e que tem vícios, pois proibição ou vetação
tem que ser através de emenda de lei orgânica e não por projeto de lei. O parecer desfavorável da Comissão de Justiça e Redação 24/2019 rejeita esse veto do prefeito. O parecer aponta que não há vícios, pois está inserido na competência do Poder Legislativo, ou seja, é de competência sim dos vereadores propor tais ações. A Câmara pode limitar, pois dispõe dessa competência em lei, mas o prefeito diz que não. O seu corpo jurídico, preparadão tecnicamente, diz que não. Então, foi feita a leitura do decreto legislativo rejeitando o veto. O vereador Uno, o autor do projeto de lei, pediu a palavra, disse que a lei foi aprovada por unanimidade. Lembrou que uma vez dado o nome ao logradouro público, o nome não poderia ser alterado, ou seja, tirar a homenagem de quem foi homenageado ao logradouro público. Lembrou que o prefeito foi condenado em processo criminal essa semana. Deu a entender, não são as palavras do vereador Uno, mas pelo que ele falou, deu a entender que, óbvio, foi uma coincidência, ele vetou antes de sair a condenação, mas deu a entender que talvez, né, o prefeito seria contrário a esse projeto de lei, porque esse mesmo projeto de lei, o 29, ele barra que o nome de pessoas condenadas na justiça sejam colocadas em logradouros públicos. Será que não é por isso não que o prefeito quis barrar esse projeto de lei, né? Se acontecer alguma coisa, né, alguém querer colocar o nome do prefeito, do atual prefeito aí em alguma rua, não vai poder colocar, porque em primeiro lugar, graças a Deus ele está vivo e saudável, é o que nós esperamos. Mas ele não pode porque, né, está com o nome, né, processado na justiça. Bom, o vereador Bruno também pediu a palavra. Disse que seria e é favorável ao projeto de lei do vereador Uno. O Bruno disse que jamais gostaria de ver nomes de pessoas de sua família retirados de logradouros públicos, pois todas as pessoas homenageadas fizeram coisas importantes ao município e são merecedoras das homenagens e não podem ter as homenagens retiradas assim. Aí teve a votação nominal, porque, né, era a votação de um projeto de decreto legislativo, então os vereadores têm que votar nominalmente. Foram chamados a votar a favor ou contrário ao parecer desfavorável ao veto. E todos foram favoráveis a esse parecer que derrubou o veto do prefeito ao projeto de lei. Portanto, o projeto de lei 29/2019, mesmo com o veto do prefeito, vai vigorar, porque o veto dele foi derrubado por todos os vereadores. Votação aqui unânime de todos os vereadores. Bom, foi feita a votação e a discussão do projeto de lei 47/2019, o abono de Natal para funcionários e estagiários. João Paulo Urias disse que iria se abster na votação porque a prefeitura não enviou o impacto financeiro da colocação dos estagiários nesse projeto de lei. Disse que ele votaria favoravelmente, que seria favorável ao projeto de lei, ao abono de Natal, se a prefeitura enviasse o relatório de impacto financeiro, e não enviou. Está vendo como quando a prefeitura tenta se omitir ou não ser transparente, prejudica a população, prejudica a votação de coisas importantes para o município? Vereador Uno acompanhou as palavras do vereador João Paulo Urias, mas disse entender que a necessidade de valorizar os funcionários se sobrepõe. Disse que, se tratando de um abono aos funcionários, ele é favorável. Disse esperar que não seja cedido aos secretários, pois eles já têm muitos benefícios. E lembrou que a redação desse projeto de lei diz que fica autorizado o Poder Executivo a dar o abono e não fica determinado. Ou seja, autorizado não garante que ele está obrigado a fazê-lo. Foi feita a votação, 7 votos
contra uma abstenção. Projeto de Lei 48/2019, receber bem imóvel, votação, aprovada por unanimidade. E o projeto de lei, esse é o 48, receber bem imóvel, votação, aproximadamente 4.800 metros de terreno, como nós dissemos, que foram cedidos para do poder particular para o poder público, Foram cedidos ali na propriedade do saudoso Hélio Menck, onde estão sendo feitos empreendimentos. Então, o projeto de lei 48 foi aprovado por unanimidade. E o projeto de lei 49/2019, que altera a redação da lei municipal 33/2019, João Paulo Urias disse que novamente se absteria, que iria se abster da votação, porque a prefeitura também não enviou o impacto financeiro da alteração. Diz que seria favorável se o relatório de impacto financeiro fosse enviado. O vereador Uno lembrou também que a redação desse projeto de lei consta como fica autorizado e não determinado ou obrigado o Poder Executivo a dar esse benefício aos trabalhadores. Esperamos que dê, Bom, palavra livre. O vereador Uno foi o primeiro a pedir a palavra. Ele justificou que ele deu entrada ao projeto de lei que penaliza os maus tratos aos animais. Diz que soube que existia uma lei municipal, já existia uma lei municipal sobre isso, e que por isso retirou o projeto de lei da votação. A lei que existe é a Lei 14/2012, que criminaliza e penaliza na esfera municipal maus tratos animais. Ele falou que apesar da lei existir, falta fiscalização. Diz que se alguém flagrar maus tratos aos animais, deve comunicar à prefeitura, pois é crime. Agradeceu aos colegas por terem derrubado o veto ao projeto de lei 29, falou sobre a condenação do prefeito em segunda instância e fez a leitura do acordão, da sentença. Disse que o mérito já foi julgado, disse que o mérito da ação já foi julgado, que ele já foi condenado como culpado, que ele pode recorrer por questões processuais, alegar falha no processo, protelar ou, como eu gosto de falar, encher linguiça. Foi condenado por juiz e desembargadores, disse Uno. O prefeito de Bofete, por muito menos, foi cassado. O vereador Uno disse ter ouvido de pessoas que lá em Bofete tem vereador de verdade e que isso doeu para ele. Lá em Bofete, o pessoal abriu comissão processante contra o prefeito e cassou. Será que uma comissão processante, se for sugerida aqui em Porangaba contra o prefeito, passa na Câmara? Ou será que vai ter o Quinteto Fantástico para proteger ele? Bom, o que mais? O vereador Uno disse que o prefeito Luiz Uderaldo deveria renunciar, pois faz 3 anos que ele está lá na prefeitura e não fez nada, não está fazendo nada. Para que ficar mais um ano? O senhor já ficou 3 e não fez nada, disse Uno. Disse também que seria melhor para todos, inclusive para seus apoiadores, para o povo e para o próprio Luiz Uderaldo, que ele renunciasse. Disse que seria melhor para todos. Disse que passar o bastão para o vice, neste momento, seria o ideal, já que ele está jogando, nesses últimos 3 anos, muitas coisas nas costas do vice. E que, como o vice é pré-candidato à prefeitura, poderia ganhar 1 ano para demonstrar se tem ou não capacidade de administrar Porangaba. Disse que se o vice continuar andando ao lado de Luiz Uderaldo, isso mostra conivência com essa vergonha. Concordo em gênero, número e grau. É provérbio bíblico. Diga com quem andas que te direi quem és. João Paulo Urias falou que temos um criminoso no poder público de Porangaba. Disse que o prefeito não irá renunciar porque ele tem a ACP.
e a CP não prescreve. E com isso, ele enche o bolso para pagar os advogados. Disse dar seu voto de vergonha. Disse ter vergonha de estar na vereança, pois teve o seu requerimento da Casa do Cidadão reprovado pelos vereadores que trabalham na prefeitura. Disse que o vereador tem problema, disse que um vereador tem problema no seu loteamento. Que este vereador virou amiguinho do prefeito para se beneficiar no seu loteamento. O vereador João Paulo Urias, ainda falando sobre o seu requerimento, ele alegou que o diretor da Casa do Cidadão, o senhor Altair, desempenha muito bem as suas funções como diretor e que irá procurá-lo para receber as informações solicitadas no requerimento, que foi reprovado. O vereador João Paulo Urias também disse ter vergonha porque a prefeitura não respondeu o requerimento sobre a subestação de energia elétrica que beneficiaria os porangabenses, inclusive a instalação de empresas em nossa cidade. Porque houve a rejeição da emenda que regulamentaria os loteamentos, questionou João Paulo Urias. Será que tem vereador com medo de virar coveiro? Questionou ele. O vereador João Paulo Urias também se retratou sobre o equívoco da informação sobre os equipamentos de informática. Nós lemos aqui o que ele falou na sessão passada, de que equipamentos de informática teriam sido retirados pela empresa da escola Vilma dos Reis Correia por uma suposta falta de pagamento de aluguel, quando na realidade o que houve foi o vencimento do contrato. O contrato era para 12 meses apenas, venceu o contrato, né? E foi cumprido o contrato e os equipamentos foram recolhidos. Disse que o Departamento de Agricultura de Porangaba terá redução no orçamento do ano que vem. Vamos falar sobre o orçamento na próxima sessão. Disse também que em janeiro haverá as férias turbinadas, 3 dias de atividades esportivas por faixa etária. E indicou para que em julho, nas férias de julho, essa ideia seja aprimorada. O vereador João Paulo Urias lembrou que a prefeitura recebeu até o momento de repasses, de dinheiro municipal, estadual e federal, de recursos. A prefeitura recebeu 21 milhões e 600 mil reais. Pouco mais de 1 milhão e 800 mil por mês. O vereador João Paulo Urias disse que sente vergonha em ter pedido voto a esse prefeito. Disse que a administração cobra IPTU do bairro dos Cletos e nem iluminação pública os moradores lá têm. Parabenizou também o sargento Almir por conseguir a emenda de 50 mil reais. Que mais o vereador João Paulo Urias falou? Vamos ver. Disse que retirou da pauta o projeto de lei que trata a tribuna cidadã, pois esse projeto de lei precisa ir por resolução, precisa correr dentro da Câmara por resolução assinada por, no mínimo, 3 vereadores. Então ele retirou para fazer o projeto de lei para fazer através de resolução, para que a tribuna cidadã possa vir vigorar, se Deus quiser, já em março do ano que vem. Aí o vereador João Paulo Urias disse que perguntou, na realidade, se a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes aos Trabalhadores, se a CIPA vai agora ver se tem ou não coletor de lixo pendurado em caminhões basculantes. Segundo João Paulo Urias, a CIPA agora deve ficar atenta, porque o prefeito de Porangaba vai prestar serviços sociais. E o prefeito poderá ter que colher lixo, podar árvores, arrumar estradas. Vale lembrar que o prefeito foi condenado a prestar serviço em favor de entidade a ser definida em juízo. Você já pensou, rapaz? O prefeito de Porangaba correndo atrás do caminhão de lixo? Um homem que precisa pegar o veículo oficial da prefeitura
para andar 230 metros para ir no fórum, para ir no pesqueiro à noite, que fica a 90 e poucos metros da casa dele. Ele precisa de carro. Você já pensou? Será que ele tem vigor físico para correr atrás do caminhão pegando lixo? Ai, pai, para! O primeiro saco de lixo que ele vai pegar, lasca a unha dele. Ai, meu Deus do céu, quebrou minha unha! Eu não tenho vigor físico para essa tarefa exorbitante. Ele com uma enxada na mão, carpindo. É inimaginável um negócio desse. Mas seria bom que acontecesse. Para ele dar valor aos funcionários da prefeitura, seria bom ele ser colocado no serviço braçal. Para ele ver o que os funcionários públicos passam todos os dias. Eu não quero fazer isso, eu preciso ir com o carro. Eu não estou acostumado a andar. Não, ia ser demais alguém que precisa do carro para andar 2 quarteirões ter que correr atrás do caminhão de lixo. Deus me livre uma coisa dessa, eu não nasci para isso. Ai, meu Deus do céu, vai. Finalizando aqui, gente, na palavra livre, o vereador Eduardo Bertin disse que não quer ser pedra no sapato da administração, ele já falou isso muitas vezes. Falou que um granjeiro no bairro da Serrinha solicitou uma máquina da prefeitura lá no bairro para dar escoamento à sua produção. E que no dia de sair a produção, os caminhões, às 2 horas da manhã recebeu a negativa da máquina por parte da prefeitura. O vereador Eduardo Bertin disse que negociou com o vice-prefeito Edivaldo Pérez porque o secretário Jardelino está de férias. Trabalha tanto, né, secretário? Nós temos relatos aí de pessoas que vão procurar aí o senhor na secretaria às 3 horas da tarde e o funcionário pega e fala, ele já saiu, já foi embora. Né? E essas pessoas também já falaram que se chegam na secretaria também às 8 horas, diz que não está lá não. Precisa de férias, né, secretário? Falou sobre... É muito árduo o serviço, né? Falou sobre a demora e omissão da prefeitura em executar obras e atender às solicitações dele, que são solicitações repassadas pelo povo. Diz que buscou as parcerias, teve as primeiras parcerias atendidas, mas que depois que votou contra a aprovação de contas do prefeito, começou a ser boicotado pela prefeitura. Que conseguiu emendas parlamentares, uma inclusive junto com seu irmão José Augusto Bertin, e que nunca é lembrado pelo executivo pelas conquistas dessas emendas. Disse que o atual secretário de obras Jardelino, quando era vereador, falava que Porangaba estava virando um fazendão. E que hoje, como secretário, ele vive falando que vai fazer, mas não faz. Que o fazendão continua crescendo diante da quantidade de mato nas praças e logradouros públicos. Disse que tiraria o chapéu para a administração se ela fosse eficiente, mas que atualmente ela é vergonhosa. Parabenizou também o sargento Almir por conseguir a emenda de 50 mil. Disse que foi contrário aos 70 mil para a merenda escolar, né, a liberação daquela emenda de 70 mil, porque achou absurda a justificativa da prefeitura em falar que teve aumento de alunos no final do ano. Finalizando, o vereador Bruno parabenizou o sargento PM bombeiro Almir pela verba que ele pleiteou. Disse que vereadores, sendo funcionários públicos ou não, já fizeram oposição e que nunca viraram coveiro por isso. Disse que não se pode tirar ninguém da função.
O prefeito passado acho que sabia disso, vereador Bruno. Agora o atual, diante das circunstâncias, será que sabe disso? Né? Falou também sobre o contrato da merenda, a matéria que saiu sobre o contrato da merenda. Lembrou que esse problema é da administração passada. A administração passada tem os seus problemas, mas os mais graves, né, e os mais pontuais ou atuais estão acontecendo nessa administração, né? Então deixe que a administração passada, a justiça resolva e bora trabalhar em cima do que está errado dessa administração, né? Agora essa administração está errada e muita gente ainda continua passando a mão na cabeça dela, então a coisa não vai melhorar. O que já aconteceu na administração passada é leite derramado. Disse que o projeto de lei que beneficiar secretariado não terá aprovação dele e de seus colegas enquanto os funcionários não forem beneficiados e receberem reajuste digno. Diz que se a prefeitura apresentar qualquer projeto de lei para beneficiar secretariado, vai ser barrado, não vai passar por eles. O vereador Bruno disse também que o Fernando Cury sempre ajuda a cidade, com emendas para PAI, aparelho de raio-x, enfim. Disse que ele e o deputado Arnaldo Jardim já interviram junto ao governo para não sobretaxar pequenas cidades que possuem produtores de aves, ou seja, granjeiros. E para finalizar, o vereador Bruno se despediu, desejando um bom final de ano a todos e mais amor entre as pessoas. Gente, depois dessa sessão ordinária, aconteceu a sessão extraordinária que votou o orçamento para o ano que vem. Na sexta-feira, nós falaremos sobre isso. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.